que nos acompanha em mais um FUNCERNcast, este programa em áudio e vídeo, produzido pelo Núcleo de Comunicação da Fundação de Apoio ao IFRN, a FUNCERN. Nós estamos aqui mais uma vez em mais uma edição especial do FUNCERNcast, edição Spotec e do segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa. Bom, a Spotec iniciou ontem, segue até sexta-feira, dia 11, então você que está aí assistindo ou nos ouvindo, que ainda não veio ao Campus Natal Central visitar a Spotec, o convite está feito. Nós vamos passar por aqui. A exposição científica, tecnológica e cultural do Campus Natal Central, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN. Então, você que está aí nos ouvindo ou assistindo, fica o convite, né? Venha nos visitar e conhecer tudo que é produzido aqui. Bom, e como eu falei, durante a Spotec acontece o segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa, uma oportunidade para apresentar trabalhos e ações desenvolvidas por professores, alunos e gestores. Essas ações serão apresentadas aqui no FUNCERNcast, com transmissão ao vivo via YouTube, na página FUNCERN Oficial. E o tema de hoje é Mulheres da Pesquisa, e para colaborar comigo nesta conversa sobre o tema, eu recebo aqui 3 pesquisadoras do Instituto. Doutora Narla Mussi, professora e líder do Grupo de Pesquisa de Estudos em Geodiversidade. Logo mais eu farei uma apresentação mais detalhada de cada uma de vocês, tá bom? Doutora Carla Falcão, professora e líder do Grupo de Pesquisa, Núcleo de Pesquisa em Ensino e Linguagens, e doutora Glória Albino, aqui ao meu lado, do Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Ensino. Sejam todas muito bem-vindas ao FUNCERNcast. Obrigada. Vamos começar falando, então, cada uma vai falar aqui do seu grupo, apresentar o grupo, apresentar a linha de pesquisa, o que está sendo desenvolvido, falar sobre a repercussão do grupo, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a formação aqui de cada uma, e aí eu chamo para apresentar o grupo. Vou começar aqui com Carla, do Núcleo de Pesquisa em Ensino e Linguagens. Carla é professora de espanhol do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, atuando no curso de licenciatura em espanhol e no ensino básico, líder do Núcleo de Pesquisa em Ensino e Linguagens, aqui também do IFRN, e assessora de Relações Internacionais do Campus Natal Central. Concluiu pós-doutorado em Estudos da Linguagem e doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui mestrado em Linguística Aplicada e graduação em Letras Português e Espanhol pela Universidade Estadual do Ceará. Graduação em Gestão e Empreendimentos Turísticos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará e realiza pesquisas na área de Linguística Aplicada com ênfase nos seguintes temas: formação de professores de espanhol, produção oral e fonética e fonologia. Seja muito bem-vinda, Carla, e pode apresentar o grupo o qual você integra aqui no Instituto Federal. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Então, o NUPEL, ele é um grupo já bem antigo aqui na instituição. Ele foi fundado em 2004. Se não é o mais antigo, é um dos mais antigos aqui do Senat, do Natal Central. Ele foi fundado pela professora Elisa Lima, então já foi uma mulher que teve a iniciativa de fundar o NUPEL. E desde 2004 ele conta com a participação de professores e alunos de línguas, de língua inglesa, espanhola, francesa, portuguesa. E a gente desenvolve pesquisas na área de linguística e linguística aplicada. E as linhas de pesquisa são bem variadas. A gente pesquisa sobre produção escrita, produção oral, interculturalidade, formação de professores. As linhas são bem diversas, né? Acho que é isso que eu tenho para falar do NUPEL. Os professores, a gente tenta sempre, agora com o início da dupla habilitação português e espanhol aqui no Senat, então a gente está buscando fortalecer também a pesquisa em língua portuguesa, porque a língua espanhola, como o curso é Letras Português e Espanhol apenas antes, então era mais forte na área do espanhol, mas agora com a dupla, a gente está vendo uma ampliação mais dos estudos também na língua materna. Ótimo, então vou passar para a Narla, que está ao lado aí de Carla, né, para a gente seguir aqui o fluxo.
A professora Narla Mussi foi minha professora, inclusive, quando eu cursei Geologia e Mineração. E eu era fã, ainda sou, inclusive. A professora Narla é do Grupo de Estudos em Geodiversidade, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geologia e mineralogia, atuando principalmente com a educação à distância, inclusão, formação de professores e educação ambiental. Graduada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do Museu de Minérios do IFRN, que fica aqui no campus Natal Central. Também um convite para vir conhecer. Coordenadora do curso de especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido do campus Zona Leste, Natal Zona Leste. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para apresentar o grupo. Obrigada. Primeiro eu queria dar bom dia a todo mundo e dizer que é uma honra estar aqui, né? Agradecer o convite da gente estar aqui, né? Nós três representando todas as mulheres pesquisadoras do Campo Natal Central, né? Que são muitas, né? Então, para a gente é uma grande honra estar aqui representando todas essas mulheres. Bom, o meu grupo, o grupo que eu lidero, né? Ele trabalha com a geodiversidade. Agora está muito em moda, né, porque nós recentemente, né, estamos fazendo parte, né, o Rio Grande do Norte, do Geoparque Seridó, né, que foi reconhecido agora em abril, né, desse ano. E o nosso trabalho, o grupo, né, ele é centrado numa tríade, que é o bem mineral, o homem e o meio ambiente. Então a gente dialoga, não é, com esses três parâmetros, né, com esses três campos, sempre levando em consideração que a mineração é de grande importância, né? E a mineração aqui não é o custo de mineração, né? A mineração é a extração do bem mineral, é encontrar o bem mineral. E a indústria da mineração, ela impacta o meio ambiente, então é necessário que a gente desenvolva pesquisas o tempo inteiro para que a gente, então, recupere esse meio ambiente, né, e não degrade esse meio ambiente, porque a mineração, a gente não tem como viver nesse planeta sem a mineração, né? Os avanços tecnológicos, eles necessitam de descobertas, de novos materiais e tal. E aí, o grupo ele é formado de 11 pesquisadores, e desses 11 pesquisadores, só 2 são mulheres, né? E a líder do grupo, ainda bem que é uma mulher. Mas a gente faz, só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no museu 8 bolsistas. Dessas 8 bolsistas, 4 são mulheres. Mas da pesquisa, eu não tenho nenhuma mulher na pesquisa, né? São de extensão, bolsistas de extensão. Isso, né? A gente precisa realmente mudar isso daí. A gente tem trabalhado exatamente nessa linha. O nosso grupo tem 4 linhas, né, de pesquisa. Ele está centrado na geoeducação, no geoturismo, na geocomunicação, no monitoramento ambiental e em estudos costeiros. A gente tem vários professores, né, que atuam no nosso grupo, e a gente sempre dialoga com o meio ambiente. Nós achamos, né, que o meio ambiente ele é primordial, ele deve ser o carro-chefe de todas as pesquisas. Porque não adianta que a gente tenha aí, né, bens minerais e se a gente não tem um planeta saudável, né? Então, a gente trabalha exatamente nessa linha, né, tentando conectar esses 3 temas, né? E as nossas pesquisas elas têm sido voltadas, né, para o museu, porque como eu coordeno o museu, né, a gente tenta que todas as pesquisas elas possam contribuir com o museu. E como o museu tem uma abordagem interdisciplinar, dialoga com vários campos de conhecimento, a química, a física, a antropologia, a geologia, a geografia. Então, a gente tenta trazer os pesquisadores exatamente para desenvolver pesquisas nessas linhas. Muito bacana. Então, dando continuidade, agora vamos aqui para a doutora Glória Albino, do Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Ensino. Glória é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, tem mestrado em Ensino de Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN também, fez a graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também concluiu o bacharelado em Biologia Marinha. Tem especialização em Educação Ambiental pela Universidade Potiguar e atuou na Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Norte como professora e depois como técnica pedagógica na formação de professores da área de Ciências da Natureza, sendo responsável pelos laboratórios das escolas.
atuou como orientadora pedagógica do Centro de Educação Integrada, mais do CEI Mirassol, onde também foi professora de Biologia do ensino médio. Gente, eu tô sem os meus óculos, então, peraí, vamos com calma. Do ensino médio, tem experiência na área de ensino de ciências, com ênfase na formação e orientação de professores, e na área de biologia geral, com ênfase em biologia marinha. É professora efetiva do Instituto Federal, também Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, aqui do IFRN, onde atua no ensino médio integrado, no ensino superior e no mestrado nacional profissional em ensino de física. Glória? Bom dia para todos, todas, todes, né? É muito bom estar aqui com Narla, com Carla, com vocês todos aqui, porque a gente vai falar sobre coisas do nosso dia a dia, né? E que muitas vezes a gente acaba se encontrando todos os dias aqui e a gente não sabe a riqueza que acontece dentro do museu, lá dentro do NUPERN, dentro de cada um desses locais que a gente está vendo, passa por eles e a gente não percebe. Eu tenho agora entrado muito em contato com o museu, por causa dos meninos da geografia, né? Então eles estão sempre falando, estou sempre sabendo das novidades, das coisas que acontecem lá, isso é muito bom. Mas com Carla eu acabo não sabendo de tantas coisas que acontecem. Vamos pensar numa apresentação em espanhol para o museu, uma visita em espanhol. Muito aí a gente eu acho ótimo. Bom, o meu grupo de pesquisa, na verdade, ele está muito ligado a um outro projeto, que é um projeto de extensão, que é o Clube de Ciência, né? Então, a gente já vem conversando, se a gente deixa desse jeito, se a gente junta os dois, como é que a gente faz? Por quê? Porque o Clube de Ciência, ele procura ser um guarda-chuva para que a gente possa fazer pesquisa, ensino e extensão. Então, a pesquisa vai surgindo das necessidades dos alunos, do que eles gostariam de pesquisar, como eles gostariam de fazer e as dificuldades que vão aparecendo para os professores. Por isso que ele é um grupo interdisciplinar de estudo e pesquisa. Por quê? Porque os professores vão sentindo as necessidades. Ah, mas isso aqui não, então vamos estudar, vamos ver como é que a gente faz isso. E daí acabam nascendo as pesquisas. Então, na verdade, ele se interliga com o Clube de Ciências e com os projetos que a gente tem dentro do Clube de Ciências, que esse aqui é um deles, Vejo Ciência em Todos os Lugares, que é o nosso ônibus, que a gente tem um ônibus que a gente leva para fora do IF, né? Esse ônibus leva tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente propõe para os alunos e que os alunos propõem. Então, as pesquisas, elas acabam sendo resultado da necessidade do que a gente se propõe a fazer ou do que os alunos nos propõem a fazer, né? Então, por isso, o número de pesquisadores ele vai sempre flutuando. Tem horas que tem 4, tem horas que tem 10, então ele vai flutuando. E as linhas de pesquisas, eu não posso nem dizer para vocês, assim, atualmente a gente está assim, assim, assim. Por quê? Porque elas vão também flutuando, elas vão dar necessidade que os alunos vão apresentando. Porque a gente sentia uma necessidade de que as diretorias se integrassem. Então é isso que eu acabei de falar, a gente acaba vendo que cada diretoria é um mundo totalmente desconhecido para outra diretoria, né? Então a gente queria que elas se integrassem. Como é que a gente ia fazer isso? A partir dos alunos a gente achou mais fácil. Então no Clube de Ciência ele tem da Diacon, da Diacim, da Diatinf, da Diac, da Diarem, e eles se comunicando, eles acabam comunicando os professores também. Porque foi a partir do Clube de Ciências que eu conheci, por exemplo, Narla. Eu não conhecia. Eu sabia dela, eu tinha ouvido falar muito dela, me desculpem. E não conhecia, assim, Narla pessoalmente, foi o clube que me proporcionou isso. Por quê? Porque os alunos vinham visitar o clube e aí a Amadeu disse, vou falar com Narla para que os meninos possam ir lá também para o museu. E ela falou, então os nossos que também vêm para o museu podem ir lá visitar o clube. E aí foi que a gente começou, né, a se inteirar do que acontecia realmente. Então eu acho que é uma coisa importantíssima e que a gente precisa muito, essa comunicação. E a gente tenta fazer essa comunicação a partir do Clube de Ciência, a partir do nosso grupo de pesquisa interdisciplinar. Muito bacana. É interessante você falar do Clube de Ciência, porque além de proporcionar essa interação interna, mas também desperta em quem é de fora, né, um olhar diferente para a pesquisa, para a ciência, uma curiosidade.
já é um estímulo, que é algo que eu vou falar aqui de um modo mais geral. E eu tenho uma sugestão para você, a gente tornar o museu bilíngue, né? Eu gostei. Vamos lá. E a gente acaba também envolvendo os alunos, né? De áreas diferentes, Exato. diretorias diferentes também nisso. Nós temos E os uma coisa alunos. importante também, né, que às vezes as pessoas acham muito que o museu é da Narla, né? O museu não é da Narla, o museu é do IF, né? É uma parceria entre a Petrobras, o governo do estado e É o que a IF. Narla é do IF, entendeu? Exatamente, mas aí a gente precisa, né, de outros profissionais irem lá para o museu, né, e se apropriarem. Não, né? e agora surgiu a ideia, porque como a gente acaba dando aula do aluno de ensino superior, mas também no integrado, e sempre tem turmas da Diarém, que pode ser um projeto, né? Preparar uma certeza. apresentação sobre o museu, que acho que até os meus alunos Achei atualmente, lindo. né? Envolver os alunos do integrado também, que às vezes, quando a gente está no ensino superior, acha que a pesquisa Só é mais pode para os ser alunos com do ensino superior, né? E até eu tenho envolver- muito mais ao contrário, né? Tenho muito mais aluno do integrado do que do ensino superior. É porque também como a pesquisa ela é na maioria em língua espanhola e os alunos só têm espanhol no último ano do integrado, aí já é um ano que eles estão mais pensando no Enem, tudo, aí fica mais É verdade. complexo. Mas agora surgiu a ideia, ó. A gente pode fazer até pelo clube de ciência também. Não, porque já aí a vamos gente juntar pega as três. a gente pega desde o aluno do primeiro ano, porque aí ele tem essa proposição, né? Ótimo. De pesquisar, de Quando procurar. acabar aqui a gente já vai articular. É. Depois a gente faz outro podcast para contar o o resultado. resultado aqui do que surgiu. E aproveitando para quem é de fora que possivelmente possa estar vendo esse videocast, explicar aqui que o integrado é o ensino médio integrado. Isso, O ensino Já médio tá integrado do acostumada. IFRN, que também tem esse diferencial que os alunos aqui no ensino médio já têm acesso à pesquisa desde o ensino médio. E que é sensacional. Faz uma diferença enorme. Bom, voltando aqui, eu falei que eu ia falar um pouco de um modo mais geral, e aí o nosso tema hoje é Mulheres da Pesquisa. Temos três grandes pesquisadoras do Instituto, e aí quando eu estava me preparando para conversar com vocês, eu olhei alguns dados, né? Mania de jornalista é olhar dados. E aí eu fui atrás de alguns dados para saber como estávamos na pesquisa, como estávamos ocupando esse espaço que é tão importante. E eu vou querer opinião pessoal de cada uma sobre experiências pessoais de vocês enquanto pesquisadora, e vou trazer só um dado aqui para a gente comentar, certo? Segundo dados da Unesco de 2021, as mulheres representam 54% dos títulos de doutorado obtidos no Brasil. Mas elas representam apenas 33% do total de bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq e recebem menos por suas pesquisas. Nas áreas de ciências exatas, engenharias e computação, a desigualdade é mais gritante. Os homens assinam 75% dos artigos nas áreas de computação e de matemática. Essas dificuldades aumentam ainda mais para as cientistas mães. Então, diante disso, desse dado, eu queria saber de vocês, a que vocês atribuem essa disparidade? Bom, eu vou começar a falar. Só para vocês terem uma ideia, aqui no IF, né, o Campus Natal Central, nós temos 4 geólogas. As 4 são pesquisadoras, as 4 são mães e, portanto, né, mulher na nossa sociedade, a gente tem que ser mãe, a gente tem que cuidar da casa e tal. Eu vou falar, né, pessoalmente, assim, eu faço pesquisa há muitos anos, mas a minha produção escrita, né, publicação, é muito baixa. Porque para você escrever um artigo, você precisa de tempo, não é? Você precisa sentar ali e estar disponível para você organizar as suas pesquisas. Eu tenho dados, pesquisas maravilhosas que eu já desenvolvi, mas eu não consigo tempo de parar para escrever, não é? E publicar. E aí o dado mostra exatamente isso, né? Nós fazemos doutorado, né? Estamos ali fazendo pesquisa. Só que o nosso processo, né, o processo da mulher na escrita, né, a publicação você tem que escrever, né? Então na escrita ela fica muito prejudicada, porque assim eu não consigo ficar 2 horas sentada diante do computador para que eu organize as minhas ideias e comece a escrever. Então é um exercício, aí eu já chego em casa cansada, aí eu não vou sentar e dizer, não, agora eu vou escrever um artigo. Então, eu, pelo menos, né, eu sempre deixei à parte isso daí.
Como eu já sou final de carreira, não é? Eu sou professora titular, então assim, o artigo que eu vou publicar e tal não vai fazer diferencial no meu processo de carreira, não é? É claro que parece até louco isso daí, né? A carreira da gente, ela é eterna, não é? Mas assim, às vezes eu digo assim, não, eu vou fazer ali a pesquisa, mas depois eu escrevo. E aí ela vai ficando ali na gaveta, né? E olha que eu não tenho filho pequeno, né? Meus filhos são já criados. Mas a demanda é muito grande. Principalmente a mulher gestora. Eu vou me intrometer no seu, tá? Você tem um bocado de filho. Você não sabe, porque os seus orientandos são todos seus filhos. Né? Então você tá o tempo inteiro ali dando força, não é assim, vem aqui. Maternando, né? E aí, como mãe, você acaba dedicando o seu tempo a orientá-los, a que eles produzam, a você produzir. A mãe é sempre mais altruísta com os filhos, né? Eu vou dizer que, aí, quando você falou, eu me lembrei de um bocado de orientando seu que fala exatamente isso, na sua preocupação, no que vai fazer, como vai fazer, não sei o que, bababá. Então você tem um bocado de... Mas mesmo assim, não é? A gente às vezes diz assim, mas aí você já não tem mais filho pequeno e tal. Mas, por exemplo, a gestão toma muito, né? Eu sou gerente, eu sou coordenadora de um museu. Então, no museu você tem que fazer tudo, até se a água está faltando, se o banheiro está limpo, se a escola chegou, se não conseguiu entrar por causa pingou uma água se na pingou, parede. exatamente. E aí, assim, você fica tão, né, exausto de tantas coisas que você faz que a escrita ela fica comprometida. Eu já me prometi muitas vezes assim, vou sentar e vou escrever uma frase por dia. Mas o processo não é assim. A gente sabe, né, que o processo para você escrever demanda muito, né? Então, eu acho que os dados eles mostram exatamente isso daí. Nós pesquisamos, né? Tanto é que aqui no IF mesmo a gente tem várias mulheres pesquisadoras. A grande maioria das minhas colegas, das mulheres que eu convivo aqui dentro, elas são pesquisadoras. Mas a escrita realmente, né, fica comprometida. Tanto é que os prêmios, né, para quem os melhores pesquisadores e tal, estão indo para os homens, né? Verdade. Até aproveitar esse gancho aí de Narla, eu trouxe aqui, fiz o levantamento também, como Narla fez, da quantidade de pesquisadores, homens e mulheres no nosso grupo, né, no NUPEL. O NUPEL ele foi fundado pela Elisa, uma mulher, e depois da Elisa ela passou o grupo para a Girlene e para mim. Então continuou na liderança agora 2 mulheres, né? Mas no grupo a quantidade de pesquisadores homens são 9 e de mulheres 7. Então a gente nota uma pequena diferença. Mas quando eu fui fazer o levantamento, eu me surpreendi porque de estudantes pesquisadores nós temos 22 mulheres e 2 homens apenas. Então esses dados, eles nos dão um pouco de esperança de que ou a gente se equipare pelo menos ou supere. E aí, sobre esse ranking de pesquisadores, né, quando o Hudson assumiu a DPEC, foi bom porque eu conheci várias mulheres pesquisadoras, pude me aproximar de Narla, que eu já conhecia há muito tempo, de Glória, de Josiane, Mari, que já trabalha comigo. Então, ele conseguiu integrar mais, as comissões são muitas mulheres, né? Isso me deixa muito feliz. E quando a gente vê o top 20, realmente tem, de top 20 que eu digo, né? Eu tô sempre falando como se todo mundo tivesse as referências que estão na minha cabeça. Mas é um ranqueamento de produções, de envolvimento na pesquisa que tem aqui no Campus Natal Central. E aí, quando sai esse ranking, a gente vê realmente ainda tem muito homem, mas a gente começa também a dar visibilidade à mulher pesquisadora quando ela sai ali. E do ano passado, o que me surpreendeu, que eu fiquei bem assim, vaidosa, vamos usar essa palavra, é que no top 20 do ano passado, 3 pesquisadoras do NUPEL estão no top 20. De 23 do grupo, 3 mulheres mães. Top. Filhos pequenos. Então, assim, é quase como se a gente tivesse tirado primeiro, segundo, terceiro lugar. Sim. Porque, como Narla disse, quando você está em algum cargo de gestão, né? Aqui as meninas, eu falo que tenho mais proximidade, a gente é muito envolvido em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, em sala de aula, em orientação, aí coordena, assessoria de relações internacionais, tudo. E além disso, quando a gente chega em casa, a gente não desliga, né? Às vezes eu queria assim, ai meu Deus, tem dia que eu chego em casa e eu digo, eu queria tanto um trabalho que eu saísse, desse tchau pessoal e encerrasse ali, mas aí chega em casa, você vai olhar, cuidar da casa, alguma coisa aí, ai meu Deus, vou ler um TCC.
que não deu tempo. Eu vou preparar a aula de amanhã. Porque às vezes acham que professor, você chega na sala e tá ali, tudo pronto. Não tá. Então é um trabalho que a gente faz além do período que a gente tá aqui no IF. E eu tenho uma filha de 4 anos. Então, quando o Narla tava falando agora, eu não tenho como sentar 2 horas que não seja mãe. Ela não consegue entender que eu tô em casa e não estou para ela. Eu não já trabalhei? Por que aqui em casa eu não posso ser dela? Então, o que acontece? Eu, particularmente, eu só tenho condições de escrever, de pensar em alguma coisa quando minha filha dorme, que é entre 9h30 e 10 horas. E aí eu fico até 1 da manhã e acordo todo dia 5. Então, como mulher, a minha dificuldade realmente é conciliar a maternidade, muito provavelmente que minha filha é pequena, com as milhões de atividades que a gente tem para fazer. E essa atividade de pesquisadora, ela demanda muito tempo, muita concentração, muita dedicação, muita leitura. Então, nem sempre a gente tem essa disponibilidade de tempo e de físico, de cognitivo, porque cansa o cognitivo também. Você meio que bloqueia, tem dia que você não consegue. Quero nada, não quero. Só quero dormir. A minha sensação é que a gente está sempre, a minha sensação é que eu estou sempre correndo atrás do prejuízo. Então eu estou sempre no prejuízo. É como o Carla falou assim, tem mais alguma coisa para fazer. Não, eu não fiz isso. Não para, então não. a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Eu acho que é essa sensação que a gente tem. Então assim, o artigo ele está sempre atrasado. Você tem que mandar até tal dia. Não, mas aí você fala para a revista, não vou conseguir mandar, eu vou só poder mandar no outro. Não, mas aí você fala, e agora? Eu só tenho isso aqui. Então aí quando você termina o artigo, aí você já tem outra coisa que você deixou de fazer. Então você está sempre correndo atrás do prejuízo. E também não dá para organizar, porque não depende só da gente. Às vezes você manda para uma revista, a revista manda aí, faça essas alterações, aí você altera, aí manda de volta, aí, aprovado. E aí pronto, você não sabe nunca mais que dia vai ser publicado, vai sair. Se vai sair nesse ano, como produção desse ano, se vai ser do ano seguinte. Então, às vezes, você se organiza, eu vou tentar publicar pelo menos, eu sou a rainha das metas, gente, eu adoro estabelecer metas para tentar me organizar. Vou publicar pelo menos um artigo por semestre. Aí você manda para a revista, pronto, desse semestre está garantido. Mas não, a revista não publicou. Aí você não sabe quando vai publicar. Tem um que está aprovado desde abril. E eu olho lá, tá sem data. Eu vou sair em 2025, já tem a produção em 2025 garantida. Ainda tem que gerenciar a publicação, né? Tem que gerenciar. É você mais não uma organização sabe, ali Você pra não ficar. sabe quando é, assim, e as revistas, como é que vai ser a avaliação. É bem complicado. E aqui no Instituto, né, ainda tem um diferencial, porque quando eu vejo, por exemplo, conhecidas minhas que trabalham na UFRN, elas têm uma carga horária metade da minha carga horária. Atualmente, eu estou com 17 horas de sala de aula. Então, assim, a sala de aula não é assim, eu entro na sala de aula, vou dar aula, acabei e saí. Tem esse processo que Carla falou, que você tem que preparar a aula. Tem um eu antes dou e aula depois, né? Eu dou aula, por exemplo, de cartografia, de geologia. Então, todo dia surgem coisas novas. Eu não posso pegar o slide que eu dei, a aula que eu dei o semestre passado e fazer a mesma aula, entendeu? Então, essa demanda que eu percebo, né, que em outras instituições é menor. Eu sei que tem instituição que é muito maior do que a nossa. Mas assim, você ter 17 horas de sala de aula, você fazer pesquisa, você fazer extensão e você ser gestor, é meio complicado você publicar. Agora, eu tenho meta também, só que eu sempre furo as metas, né? Nunca. É aquela história que você chega no início do ano e diz assim, eu vou ler um livro por mês. A dieta. Aí, quando chega em março, você tá de boa. Aí, em junho, tá de boa. Depois pronto. Aí você diz, não, mas aí depois eu leio 3 em um mês. Aí, chega no final do ano, você fica, ai, meu Deus, eu não consegui ler os 12 livros e não consegui fazer a publicação. Tem um monte lá, eu tenho uma pasta, artigos para publicar. Mas não avança, não é? E também quando você demora muito, aí aquela pesquisa às vezes, né, já tem uma coisa nova que não dá mais para você publicar, porque precisava de uma atualização. Às vezes não é nem atualização, é que você não tem mais a afinidade. Exato, Aí você fala, não, agora eu estou interessada nesse outro aqui. assunto. Esse aqui já não me interessa mais. Aí você fica... Agora o que me ajuda muito a publicar é justamente a minha parceria com outra mulher, que é a Girlene. Eu acho que você acaba tendo de apoio. Quando uma tá desistindo, uma estimula. Eu acho que o que me deu um upgrade também, a professora de espanhol falando upgrade, foi estar
ter essa parceria com outra mulher Com que outra. também é mãe, me entende, porque às vezes você diz, gente, eu não posso, né? Eu não posso quem não é mãe, ou quem não foi mãe, ou não tem conhecimento, né? Homens não fiquem com raiva. Às vezes o homem, né, tem, meu Deus, o que tem, né? Dá pra fazer, não dá pra vir, porque o filho... Mas é um outro contexto, Eu estava né? pensando exatamente nisso. Assim, a gente passou praticamente 2 anos em casa e a gente pensa assim, são 2 anos que vai acontecer muita coisa. Só que a gente era tudo na casa, Tudo. né? Então acaba que a gente também não teve tempo de fazer, porque a gente podia ter, olha, eu vou ter o tempo que eu preciso para sentar, para escrever, mas não aconteceu. Não aconteceu, por quê? Porque o acúmulo de trabalho foi maior ainda, porque aí você tem que pegar tudo aquilo que você tinha feito e falar assim, não, eu não vou poder usar nada disso, eu vou ter que agora preparar outro material, outra maneira, então... E que nem você nem tava, assim, eu É, particularmente, eu e a não, tecnologia não éramos muito amigas, né? Agora eu sou a melhor amiga do Canva, que foi a pandemia que me trouxe, mas até eu virar amiga foi complicado. Então a gente teve que se apropriar de muita coisa. Esse também. tempo da pandemia também, né? A gente não tava na vibe de Não. produção, né? Não. Eu, pelo menos, eu tava preocupada em quantas pessoas estavam morrendo e como que ia acontecer, se a vacina vinha, se não vinha, se tava em lockdown. Então, assim, em nenhum momento eu parava e dizia, não, agora eu vou escrever aqui um artigo sobre espodumênio, mineral de lítio e tal. De jeito nenhum, né? Eu pelo menos, eu não tive eu essa acho que energia, ninguém. sabe, de Essa, escrita. Agora, Mas assim, ninguém não, tem um bocado de gente que- eu digo assim, eu tenho poucos trabalhos publicados em periódicos, mas, por exemplo, agora na Expotec, nós aprovamos vários trabalhos, todos os nossos projetos a gente escreveu trabalhos, né? A gente estava numa sala com 14 trabalhos para apresentação e desses 14 trabalhos, 8 eram relacionados com o museu. E assim, eu fico feliz também, né, do próprio aluno ter essa possibilidade, né? Eu pegar um aluno que não consegue escrever absolutamente nada, eu fazer com que ele, vamos escrever aqui, bote aqui o objetivo, que verbo que você vai usar, aí o cara depois, no final, assim, de metade de um dia, ele delimitar um objetivo, né, da pesquisa. Isso é uma coisa assim maravilhosa, né? eu acho. E eu ia falar sobre isso, de formas de apoio e estímulo também aos alunos e as meninas que... Aqui no IF eu passei por isso quando eu fiz geologia e mineração, minha turma era eu e outra menina, só o resto era todos homens. Então, você às vezes fica... não tá legal pra mim, né? Mas como manter esses alunos, como a gente viu aqui no relatório da Unesco, principalmente na área de exatas, essa defasagem, né, das mulheres, e como inverter essa lógica, né, estimular e puxar e a gente brinca, pega na mão aqui, vamos ficar aqui, que esse espaço é seu, esse espaço é seu também, né? Mas aí a gente está aqui já encerrando, vocês falaram que não tinham o que falar, e aí, olha aí como a gente sempre tem o que falar, é sempre bom. Então eu vou encerrando por aqui, porque nosso tempo é curto, já começa um outro FUNCERNcast, aí também dentro do fórum, do segundo fórum de gestão de grupos de pesquisa. Então, infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui, vou agradecer mais uma vez as nossas convidadas de hoje, Narla Mussi, Carla Falcão e Glória Albino. E você aí que está nos acompanhando, eu vou finalizar correndo. Continua aí, já começa o próximo. Vou só relembrar o tema aqui para vocês. Às 10h10 teremos pesquisa e inovação em materiais e mineração. E se você quiser saber mais sobre os próximos temas, que nós vamos até sexta-feira, 2 podcasts por dia, ao vivo no YouTube, só acompanhar a FUNCERN nas redes sociais, no Instagram e Facebook, @FUNCERN. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada.